Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião semanal do Santo Espírito da Seara do Evangelho. Antes de eu fazer a prece inicial, só um aviso que na quarta-feira nós teremos aqui uma reunião com o Sr. Nazir, a respeito do curso do estudo da mediunidade, que vai ser a partir do ano que vem. E seria interessante que todas aquelas pessoas que tivessem interesse, ou pelo menos conceituar alguma ideia de fazer o curso, que viesse aqui na quarta-feira, porque daí ele vai poder dar um pouco, explanar um pouquinho como vai ser e tal. Muito interessante. Então, na quarta-feira, que horas? 7h30. A partir das 7h30 vai estar aí. Ele vai falar um pouquinho como funciona e tal. Daí, a partir daí, cada um resolve ou não, mas seria interessante que as pessoas que tivessem um pouco de interesse em estudar mediunidade viessem aqui na quarta-feira. Tá bom? Então vamos fazer a nossa oração. Nesse momento vamos fechar os olhos, silenciar um pouquinho o nosso coração, acalmar a nossa mente. Vamos nesse momento aproveitar esse local onde a espiritualidade trabalhou com tanto carinho, preparou com tanto carinho, colocou suas energias, harmonizou, estabeleceu as sintonias que nós estamos precisando nesse dia. E vamos pedir para que os nossos mentores, guias, nos auxiliem na noite de hoje, para que possamos receber a mensagem espírita, a mensagem do Evangelho de Jesus, diretamente no coração. Também pedimos para que a nossa palestrante de hoje seja inspirada, que ela possa receber também os esclarecimentos de acordo com o estudo que ela fez para apresentar para nós a mensagem do Evangelho. Então pedimos nesse momento autorização para o nosso Pai Maior, que Ele, através do seu governador espiritual da terra, Jesus, expanda nesse momento aqui todas as suas energias, todas as suas bênçãos, e que possamos ter uma noite iluminada, esclarecedora e motivadora. Em nome então da espiritualidade da casa e de todos aqueles que trabalham para a evolução e a educação dos espíritos humanos, nós iniciamos os trabalhos de hoje. Que assim seja. Então hoje nós temos a minha colega, a Karen, uma amiga já de bom tempo, que nos reencontramos na doutrina espírita, Exatamente. E ela vem fazer para nós uma explanação sobre o livre-arbítrio. Fique à vontade. Então, boa noite a todos. Quero agradecer a Polita, realmente, como diz a prece, como nosso amigo muito bem falou, essa casa, realmente ela tem uma energia muito acolhedora, a gente sempre quando aqui chega. E isso é uma dádiva, que nós todos temos a graça de receber. Então, sejamos todos muito bem-vindos, muita paz. O Carlos, ele falou a verdade, nós somos amigos já de longa data e depois de muitos anos, nem sei contar quantos, a gente retorna, nós estamos no ensino médio junto, e pelo nome dele eu lembrei dele, não pela aparência, Eu acho que você também é da mesma forma, Então vamos começar assim.
A Cris comentou que agora já faz alguns encontros, vocês estão recebendo orientações sobre o livre-arbítrio. E eu venho novamente falar sobre ele. E ela diz assim, quem sabe é para a gente ouvir, né? E eu diria o contrário até. Porque cada explanação que o expositor espírita faz, em primeiro lugar ele se prepara para ele próprio. E a espiritualidade sabe muito bem isso. Então, é para mim, né? E no que eu aprendo, a gente consegue, né, que cada um daqui consiga levar uma palavra para a vida e a gente já se dá por satisfeito, porque esse é o objetivo de que todos estamos, né? Eu vou iniciar então a minha fala com uma ocorrência que aconteceu comigo lá nos idos de 2003, quando eu fazia justamente, muito interessante, o curso de mediunidade, lá na nossa casa, no Allan Kardec. Só que naquela época era um material mais antigo da fé, era uma apostila maior, e era com uma espiral, assim, não sei se alguém conheceu esse material, e após cada encontro havia uma mensagem. E num daqueles encontros, uma mensagem me marcou muito. Me marcou tanto que eu peguei até extrair aquela página da apostila, dobrei ela e guardei dentro do Evangelho. E eu, de tempos em tempos, assim, eu usava inclusive como marcador do meu Evangelho. Então, de vez em quando eu abria e relia aquela mensagem, ela me chamou muito a atenção. E há uns anos atrás eu fui num evento lá em Pinhais, né, nesse encontro, esse congresso espírita grande que tem lá, muito famoso, né? E eu encontrei o livro onde tinha essa mensagem. Esse livro chama-se Sementeira da Felicidade, é uma psicografia do Divaldo Franco e diz diversos espíritos. Então são várias crônicas, digamos assim, né? Várias mensagens. E essa mensagem que me chamou tanto a atenção é de um espírito denominado Ignotus. Tem duas mensagens desse espírito nesse livro. Eu pesquisei na internet, existem algumas mensagens lá que são destinadas a ele, eu não sei se propriamente seria o mesmo espírito ou não, mas de qualquer forma é uma mensagem que me marcou na época e eu aproveitei para utilizar ela no dia de hoje. O nome da mensagem é Teste Tríplice. E a mensagem diz mais ou menos assim, eu vou tentar contar para não ficar uma coisa muito tediosa. Então, era uma reunião. E nessa reunião havia muitos espíritos que estavam determinados a trabalhar contra os lidadores da verdade. Quem eram os lidadores da verdade? Aqueles que estavam, digamos, se restabelecendo nas suas intenções, se desvinculando do passado tortuoso, culposo, e estavam começando a se predestinar, a se determinar a seguir um caminho do bem. E essa reunião, então, estava justamente, né, nesses espíritos, como a gente diz, maldosos, malfeitosos ou até inimigos, estavam tentando justamente articular de que maneiras eles iriam atingir essas pessoas, esses lidadores do bem. E em um determinado momento, então, um espírito verdugo mais antigo, mais experiente, perguntou para eles assim: mas esses espíritos que vocês querem atacar, são pessoas comuns, normais? E os espíritos confirmaram sim. Aí esse espírito, né, esse verdugo mais experiente, diz assim: então não há problema. Não há quem resista ao teste tríplice, que seria a vaidade, o dinheiro e o sexo. E aí ele explica, né? Os espíritos, então, os verdugos menores estavam todos na expectativa. Nossa, o que ele quer dizer com isso, né? E aí ele começa. Primeiro vamos incutir a vaidade. Vamos dar a eles qualidades que eles não possuem. E com isso, orgulhosos de si, eles vão começar a disseminar a discórdia, vão começar a ser prepotentes, arrogantes, começar a disseminar a separação entre as pessoas. Se eles não derem conta disso,
Aí nós vamos incutir-lhes, então, a necessidade do dinheiro, colocando a eles situações extras de necessidade, onde eles tenham que buscar outras formas de renda, onde eles tenham que se precaver ao futuro, onde eles vão se comparar aos demais para que eles possam buscar mais dinheiro, tratando com isso de desviar-lhes do momento onde eles teriam que trabalhar ao bem. E se caso isso não der certo ainda, aí teremos o sexo. Nas mais variadas formas de vaidades, de situações onde eles vão ter que se sentir numa liberdade, onde haja inutilidade dos sacrifícios espirituais, onde haja renovação sexual nas mais diversas formas. E aí ele continua: quem irá conseguir se segurar nisso então? E aí houve uma ovação geral, ou seja, os demais espíritos concordaram com aquilo que ele havia explanado, e desde então muitas legiões de espíritos inferiores vieram à Terra em busca desses lidadores do bem, que estão iniciando depois desse passado trevoso. E o Ignóclos então termina a mensagem dizendo assim, agora a mensagem é para nós: Espírita, meu irmão, a serviço de Jesus, acautela-te do teste tríplice, vinculando-te em definitivo à conduta do Mestre. Vigia as nascentes do pensamento, para que as inspirações anestesiantes não te permitam os sonhos da mentira, que te deixarão nos pesadelos da loucura. E ele finaliza assim: avança, avança no serviço redentor e serve mais para a própria felicidade. Ignos. Então essa mensagem na época me marcou muito, me fez com que eu sentisse com um compromisso muito grande com relação, principalmente ao trabalho que na época eu estava começando, que era o trabalho mediúnico através do estudo, né? E eu senti, né, um dever de trazer essa mensagem para vocês. Essa mensagem, ela tem um reflexo direto com relação ao nosso tema, que é o livre-arbítrio, principalmente porque ela trata, lembrando daquela passagem de Jesus, do semeador, onde ele diz assim que a semente primeiro cai à beira do caminho, né? E essa rapidinha, né? Os pássaros vêm e as sementes se vão. Aí depois ela cai lá no terreno pedregoso, que, né, a sementinha lá brota rapidamente, mas como tem pouca terra, ela logo se seca ao primeiro raiar do sol. E em seguida vem então aquelas sementes que caem em local de espinhos. E eu diria que esses espinhos são justamente esses obstáculos que a gente está enfrentando nos dias de hoje, que dificultam a nossa evolução, que faz com que a gente desanime, que faz com que a gente não tome as rédeas da nossa vida para que a gente busque a nossa evolução. Então, esse pensamento é mais ou menos o que Jesus disse naquelas sementes que caem nesse espinho, que talvez sejamos muitos de nós, né? Que estamos nessa transição, né, de deixar nossas paixões de lado e querer começar a se fortalecer para realmente buscar um bem aí, né? E para que entendamos melhor então essa mensagem, vamos falar então um pouquinho do nosso livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de agir, né? E antes de falar do livre-arbítrio, a gente também tem que falar sobre algo que vem antes disso, que são os nossos instintos, as nossas sensações e os nossos sentimentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo, há um título que diz assim: Lei de Amor, muito profundo, inclusive aquele título. E os Espíritos então nos explicam que em sua origem, né, nós, na nossa situação primitiva, nós só temos o instinto.
mais avançados e corrompidos, nós passamos então a ter sensações. Mais depurados, mais evoluídos, passamos a ter sentimentos. E nesses sentimentos, o ponto mais delicado é o amor. Mas não o amor, dizem os espíritos, não aquele amor vulgar, mas aquele amor que é o sol interior que reúne todas as aspirações humanas, sobre-humanas. Então, às vezes nós falamos do amor, mas a gente às vezes não tem um conceito muito próprio, né? Mas esse amor que ele fala, desse ponto delicado do sentimento, é algo muito superior que, quem sabe, muitos de nós ainda nem conseguimos entender, né? É sobre-humano, está ainda além do nós, né? E seguir então, com relação ao instinto, o que é o instinto? O instinto vem do latim, que é instinctus, que quer dizer instigação, impulso, estímulo. Isso é um conceito do instinto. Então, o que seria o instinto? O instinto, então, é um impulso inato que faz com que um ser humano, um animal, se mova inconscientemente, buscando a sua própria sobrevivência. Ou seja, está fora da consciência. Não há consciência quando agimos pelo instinto. Lá no capítulo 3 de A Gênese, num título denominado O Bem e o Mal, muito interessante também, que faz parte da primeira parte dessa obra, Kardec nos dá assim, um amplo despertar sobre a origem do instinto. E ele diz assim, que o instinto é diferente da inteligência. E ele faz uma comparação entre instinto e inteligência com uma lógica assim fenomenal. Mas ele diz lá, inclusive, das hipóteses de origem desse instinto, que é ele coloca hipótese, então ele não coloca isso como algo concreto, mas para que a gente reflita sobre isso. Mas eu trouxe um pouquinho para vocês assim, que no capítulo, então, no item 18, Kardec diz assim, que o instinto é o guia, e as paixões são as molas da alma, num período inicial de desenvolvimento nosso. O instinto e paixão, às vezes, são confundidos, mas há, porém, separações, diferenças, que vale muito a pena a gente esclarecer aqui. Então, ele nos coloca assim, que o instinto é um guia seguro e que vai ser bom sempre. E isso é tão interessante. Eu agora lá em casa tenho uma gatinha lá que deu cria, e a gente vê, parece assim, nossa, que amor que aquela gata tem pelos filhinhos dela, né? Mas a gente tem que entender que toda essa manifestação, né, que um animal ainda tem pela sua cria, é instinto. Então, é muito assim, lógico que a gente entenda que isso realmente é bom. Então, o instinto é algo muito bom, sempre vai ser bom, e é um guia seguro. O instinto, ele pode, então, no decorrer do tempo, tornar-se inútil, mas nunca o instinto será prejudicial. E ele vai se enfraquecendo, né, o instinto, conforme a inteligência vai predominando em nós. Então, ele é inversamente proporcional em nós. E as paixões? Como é que ocorrem as paixões? As paixões, da mesma forma que o instinto, então, nas primeiras idades da alma, elas também são forças inconscientes. Mas elas são úteis também, porque elas são um estimulante para que nós tomemos decisões, tomemos iniciativas, possamos agir. Porém, na eclosão do senso moral, ela faz com que passamos, então, a sermos um ser racional. Então, enquanto não formos um ser racional, as paixões dominam em nós. Quanto mais começamos a pensar,
a refletir, mas temos que dominar esses impulsos, porque eles podem, no decorrer do tempo, além de serem inúteis, eles podem ser prejudiciais e, digamos que, nos incapacitar para a nossa evolução, comprometer a nossa evolução, o nosso progresso. Por isso a diferença entre o instinto e a paixão. Porque o instinto, então, como eu já falei, ele vai se esvaindo conforme a nossa inteligência se eclode, ela se manifesta. Porém, as paixões, elas necessitam do nosso controle para que elas, digamos, não interfiram na nossa evolução. As paixões, elas nascem principalmente das necessidades do corpo. E elas dependem mais do que do instinto do nosso organismo. E Kardec acrescenta assim: as paixões, acima de tudo, se distinguem do instinto por serem individuais e variam de indivíduo para indivíduo. E a gente vê bem isso na prática, né? As pessoas que, como a gente sabe que são forças que nascem em nós para que a gente age, então muitos dos gostos que nós temos, que faz com que busquemos certos prazeres na Terra, né, são individuais. Tanto que tem certas ações que uns odeiam fazer e outros deixam de dormir, deixam de comer porque adoram fazer aquilo. Isso é paixão. É bom? Claro que é, porque faz com que nós humanos nos movimentemos, faz com que agimos. Porém, como Kardec alerta, temos que estarmos alertas para que isso não nos torne um ato que vá prejudicar a nossa evolução, repetindo, né? Então, essas forças agem, então, de maneira individualizada e a intensidade também depende de indivíduo para indivíduo, diferente dos instintos, que são sempre bons e atuam de maneira geral, né? Tanto na humanidade quanto entre os outros animais, né? No Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, Kardec então esclarece que, e ele evidencia que o princípio que originou as paixões é levar-nos às realizações. E que o abuso dessas realizações, né, desse princípio, é que nos faz mal. E os espíritos comparam então as paixões como um corcel, né, um cavalo, que só é interessante para nós, só é importante, só vai agir fazendo bem a nós, se ele for devidamente domado. Um cavalo não domado, né, para quem tem esse acesso, sabe o problema que é. E as paixões agem em nós da mesma forma. Então, somente domado é que ele vai ser útil para nós. E ele complementa que toda paixão que aproxima o homem da natureza animal ou afasta da natureza espiritual. E é bastante lógico isso, né? Porque enquanto a gente está se entregando a certos prazeres, né, certas situações onde a gente vai, digamos, utilizar o nosso tempo, às vezes de maneira demasiada, é lógico que nós estamos, de repente, interferindo no nosso outro lado, que é o lado espiritual. Podemos entender bem isso quando sabemos que as paixões, então, partem das necessidades individuais e elas variam, então, de intensidade para cada pessoa. Por isso, então, a gente às vezes não entender por que certas pessoas se dedicam tanto para uma coisa e não dão a mínima atenção para outras, e outras, então, né, dão tanto valor, tanta atenção para algumas coisas em detrimento de outras, né? São as mais variadas, né? Eu não vou nem colocar exemplo, eu peço que cada um aqui reflita sobre as suas atitudes. O que você considera na sua vida que você está se entregando de maneira inconsciente, de uma forma abusiva, demasiada, né? Reflita cada um, não vou nem entrar nesses méritos, né? Jesus já nos dizia, né, que a carne é fraca, né? Isso está em Mateus. E Paulo, lá, numa carta aos Gálatas, já falava assim também, que a carne milita contra o espírito. Então, daí a importância da gente dominar isso, né, esse princípio, essa força inconsciente que a gente denomina de paixão.
Voltando ao instinto, então, lá na obra Gênesis de Kardec, Kardec fala assim, que se a pessoa só agisse, né, já que o instinto é tão bom, por que então não agir então, só por instinto? Né? Por que a gente não fica nessa situação apenas, né? Se o instinto é tão bom e é sempre salutar, de certa forma. Aí Kardec esclarece assim, que se a pessoa agisse só pelo instinto, é como uma criança que ficasse naquele andador, não é? Hoje em dia quase não se usa muito, né? Mas está o exemplo lá na Gênesis. É como a criança que fica somente no andador e jamais os pais tiram ela daquele recurso. Agora, imagine um adulto no andador. É um contrassenso, algo que não nos cabe, né? Então, essa é a comparação que nos é feita. Não poderemos ficar somente diante dos nossos instintos, porque jamais iríamos desenvolver a nossa inteligência. E ele finaliza então nessa parte alertando assim: aquele que não domina as paixões pode ser muito inteligente, porém ao mesmo tempo pode ser mau. O termo mal que é utilizado lá na Gênesis, eu penso assim, mal para si mesmo, né? Até, porque são pessoas, né, nós utilizando do nosso tempo precioso para que pudéssemos evoluir e acabamos destinando a situações, né, onde vai desenvolver em nós ainda mais o egoísmo e ainda mais as questões materiais em nós, né? E sobre o instinto ele diz assim, que ele se aniquila, né? Ele se acaba por si mesmo. Porém, as paixões, somente pelo esforço da vontade, pode-se dominar. E o livre-arbítrio nessa história então, né? Os Espíritos então nos dizem assim, lá na questão 122 do Livro dos Espíritos, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ou seja, o campo do instinto, o campo das paixões, é inconsciente. Se eu preciso evoluir, progredir, eu preciso tomar consciência de mim, dos meus atos, das minhas virtudes, das minhas fraquezas. Então é isso que vai fazer com que eu conquiste em mim o livre-arbítrio, que é a minha liberdade de agir. E é aí que entra então que o livre-arbítrio é uma conquista. Todos nós então que temos essa liberdade de agir, que temos a capacidade de raciocinar e de pensarmos antes de tomarmos decisões, é sinal claro que nós temos livre-arbítrio. E se nós temos nosso livre-arbítrio, os nossos instintos estão, digamos, aos poucos se abafando em nós, e as paixões dependem de cada um, de domá-las ou não. Também os Espíritos esclarecem assim, que a inteligência e a moralidade progridem mais ou menos rápido de acordo com o uso, o bom uso ou o mau uso do meu livre-arbítrio. Porque nós sabemos todos aqui, né, que a gente surgiu, a gente foi criado, todo mundo igual. Ninguém nasceu mais evoluído, né? Todos na nossa origem somos iguais. Então, o que nos distingue nessa evolução é justamente o nosso bom uso do livre-arbítrio, porque a nossa inteligência e o nosso senso moral está se aflorando em nós, cada dia mais, esperamos, né? É pela conquista também do livre-arbítrio que nós escolhemos os nossos gêneros de provas para viver aqui na Terra, né? Então, quanto mais facilidades eu tenho de escolha, mais liberdade eu tenho para escolher as minhas provas, as quais eu terei que passar aqui na Terra, mais conquistas intelectuais e morais eu tenho, né? Pelo meu livre-arbítrio, pela minha liberdade de agir. Isso está lá na questão 258 do Livro dos Espíritos. Daí eu pergunto assim, mas todas as tribulações que a gente vive aqui, será que foi tudo escolha que eu fiz, então, antes de vir para a Terra? Nessa encarnação? E aí os Espíritos, na questão 259, falam assim, que nem todas.
Ele diz assim, que nós escolhemos o gênero da prova. Porém, as particularidades das provas vividas, essas, dependem da posição em que a gente se coloque, justamente pelo nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade. Então, sabe o espírito que escolhendo tal ou tal prova, né, ele terá que sustentar lutas em determinadas espécies, então, para que a gente possa superá-las e promover a nossa evolução. Então, as particularidades das provas são situações dessa vida, que não foi escolhidas por nós antes de virmos. Mas o gênero de prova, os espíritos dizem que sim, esse foi escolhido por nós antes que viemos. Ou alguém nos escolheu, né? Dependendo do meu nível de livre-arbítrio conquistado. E ele dá exemplo assim, os espíritos nos exemplificam assim nessa questão de 5-9. É como você escolher uma rua toda esburacada. Vai depender de como eu andar nessa rua, cair do buraco X ou no buraco Y. Então, depende do cuidado com que eu ande nessa rua. Né? Se eu sei que ela está esburacada, eu vou ter que prestar muita atenção nas minhas ações, para que eu não acabe não derrapando, né? E não cair num buraco desse. Então, aí é o que eles dão de exemplo para nós. Então, as probabilidades de quedas dependem de cada um de nós. Depende do nosso livre-arbítrio. Então, quando a gente estuda a lei de liberdade, lá na terceira parte do livro dos Espíritos, dentro das leis morais, então é basicamente sobre o nosso livre-arbítrio que eles estão colocando para nós, né? Lei de liberdade, então, é a maneira que a gente age, que a gente pode agir. E dizem os Espíritos lá, que sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E, logicamente, sendo máquina, como evoluiríamos, né? Então, a importância que é o nosso uso do livre-arbítrio repetido. E ele coloca assim, que nas primeiras fases da vida, quase é nula a nossa liberdade. Né? Isso agora estamos falando na encarnação, né? As pessoas, né, como estão no processo de desenvolvimento. E que se desenvolve, então, ela muda com o objetivo do desenvolvimento das faculdades. Então, as pessoas mais privadas de liberdade, de esclarecimentos, elas também têm uma privação maior, né? Vamos pensar naqueles indivíduos que não estão muito envoltos na civilização, digamos assim, né? Nos conhecimentos científicos, dos estudos, né? Os silvícolas ou coisas desse jeito. Então, o que ocorre? A liberdade deles é privada, porém, dentro da vida em que eles vivem, eles têm a sua liberdade de agir, sim. Na questão 849, então, Kardec pergunta a respeito daqueles que vivem nesse estado de selvageria. O que predominaria? O instinto ou o livre-arbítrio? Então, os espíritos não respondem que o instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades, e ela se amplia com a inteligência. Conseguintemente, tu, agora estou lendo o que está no texto, tu que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem é pelos seus atos. Então, no nosso dia a dia, às vezes a gente critica posturas de pessoas que talvez não tiveram o esclarecimento que a gente teve, né? Principalmente com relação às graças, né, dos princípios da doutrina espírita. Daí a gente às vezes não se conforma, como é que a pessoa pode pensar daquela forma, agir daquela forma? Então está aí um bom exercício, né, de indulgência, de tolerância, no sentido de entender essas diferenças de evolução. E é o que acontece aqui, né? Aquelas pessoas que são menos esclarecidas, nas suas liberdades também eles estão, de agir e pensar, eles também estão limitados. Então é assim, né? Quanto mais esclarecidos somos, maiores então serão as nossas responsabilidades.
E eu digo com relação a isso, né, isso é tão grave que não adianta a gente justificar os nossos atos dizendo assim, mas o fulano, o Beltrano age dessa forma de uma maneira tão natural, né? Por que eu não faço? Por que eu não posso fazer? Né? Por que a minha consciência não está me permitindo? É o meu livre-arbítrio falando, né? A minha consciência, pela inteligência que eu já desenvolvi, me cobrando. Não, se fulano age assim, ele tem o caminho dele a seguir, mas eu tenho o meu. Então não é nem egoísmo eu pensar que eu tenho que agir da maneira melhor para a minha evolução, porque são as minhas conquistas. E a gente sabe muito bem, né, que as conquistas nesse campo são individuais. Ninguém vai levar ouro dos esforços que eu fizer. Isso são conquistas minhas. E elas irão certamente comigo. Né? Então, que a gente não use desse artifício para justificar nossos atos pela atitude dos outros. No capítulo 10 da Lei de Liberdade também, são tratadas ainda outras particularidades a respeito do bom uso do nosso livre-arbítrio. Né? Enfim, então, a bênção do nosso livre-arbítrio, ela é capaz de realizar, então, verdadeiras transformações, verdadeiras conquistas que podem fazer com que saltemos nesse campo da evolução. E um exemplo disso é aquele momento, para quem já leu o livro Há 2000 anos, né? Só recapitulando assim, então, a família de um senador romano, né? Uma hierarquia elevada do Império Romano, onde ele tinha uma filha que estava cometida de uma doença chamada lepra da época, né? A hanseníase, e ele andou sabendo que na região lá da Judéia e da Galileia, os ares de lá eram propícios para a cura dessa doença. Né? Hoje, refletindo, eu penso, né, será que na época, eles já no livro não diz, mas quem sabe na época já tinham colocado da existência de Jesus naquela região, né? Que quantos leprosos a gente sabe, né? Que pela fé que eles tinham e pelas capacidades já evolutivas em que eles se encontraram, eles foram curados, né? Mas no livro, então, eles falam, né, que eles deviam ir para aquela região para tentar a cura da menina, né? E esse indivíduo, esse senador, né, o Publio Lentulus, ele acaba se deparando então com Jesus em Cafarnaum, e Jesus, em conversa com esse senador, ele dá uma oportunidade única a ele. E ele diz assim, que ele abandone tudo o que ele tinha para que seguisse Jesus. E com isso ele economizaria milênios nas suas encarnações. Ele ganharia milênios. E hoje a gente vendo realmente é uma verdade, né? Que o senador Publio Lentulus, né, para quem, né, nós sabemos, ele era o espírito Emmanuel, né, o mentor espiritual do Chico, e Chico já havia dito que o Emmanuel iria reencarnar. Ou seja, 2000 anos depois, e ele está reencarnando por uma decisão que ele não fez na época, talvez por medo, por orgulho, não sabemos exatamente. Mas o livre-arbítrio dele impediu que ele economizasse milênios nas suas encarnações, na sua existência, pelo convite recusado que ele fez a Jesus. Chico também, né, com relação aos convites, né, com relação ao trabalho que ele fez, Emmanuel mesmo dizia muito a Chico, então, como é que ele ia realizar esse trabalho, né? E Chico, orientado por Emmanuel, numas 3 palavrinhas que ele repetia: disciplina, disciplina, disciplina. Então, a importância do nosso livre-arbítrio para que a gente realmente possa evoluir. Disciplina, o que a gente pode dizer que é? O que é disciplina? Né? Eu peguei um conceito aqui que diz assim, que é uma noção plena e uma imensa vontade no cumprimento dos nossos deveres. Então, quando a gente sabe a maneira certa de agir, mas pela vontade pela falta de vontade, né, em decorrência dos nossos vícios, das nossas paixões, dos nossos gostos materiais, a gente ainda não tem essa vontade forte o suficiente para que tenhamos essa disciplina. E é isso que a gente está aqui para tentar desenvolver isso.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, os Espíritos então nos apresentam um enorme rol de atitudes no bem para que possamos dominar essas nossas imperfeições, né? E fazer bom uso do nosso livre-arbítrio para que a gente realmente evolua. Basicamente, essas dicas que eles nos dão lá tem muito a ver com o domínio das paixões, né? E com esse objetivo firme na prática do bem. Mas eu vou tomar aqui uma liberdade de falar particularmente de uma situação, né? De uma virtude que ela dá, digamos, uma força inicial para as nossas atitudes, que é uma grande conquista para nosso uso do livre-arbítrio. Essa virtude seria a piedade. E no capítulo do segundo Espiritismo, não saibam que a vossa mão esquerda faz a mão direita, né? Jesus, então, ele nos alerta para a necessidade da gente não ostentar quando nós estamos praticando esse bem. E ele é esclarecido assim nesse capítulo, que eu vou ler agora. A piedade. A piedade é a irmã da caridade. É ela que nos conduz a Deus. Penetrante suavidade que enche de júbilo a nossa alma. A piedade bem sentida é amor. E amor é devotamento. Devotamento é esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos sofredores, é a virtude por excelência, a quem em toda a sua vida praticou o nosso divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime a piedade. A piedade, o sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho. Aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e o amor ao próximo. É a piedade. Ela é que nos comove até as entranhas, até o nosso íntimo, à vista dos sofrimentos dos nossos irmãos. A piedade que vos impele, que nos empurra a lhes estender a mão e a socorrê-los. E vos arranca, então, lágrimas de simpatia. Olha que beleza. E ele termina assim, esse espírito que fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes, que é o que a piedade nos promove. Então, a piedade é realmente, se nós desenvolvermos em nós esse sentimento de piedade, nós teremos realmente uma força que vai nos impelir e nos empurrarmos para a prática do bem, do auxílio ao próximo, no auxílio a nós mesmos, né? Porque cada vez que nos entregamos a certos gostos que sabemos não nos vão promover a nossa evolução, de repente falta um pouco também de autopiedade. Então, que desenvolvamos em nós muita disciplina, como diz Emmanuel Achille, e que consigamos alimentar em nós essa luz da piedade, para que a gente possa ter forças e muita coragem, né, nesse caminho da evolução, no bom uso do nosso livre-arbítrio. Eu desejo muita paz a todos, que a gente, o meu desejo que realmente uma palavrinha, né, saia conosco daqui, né, e que a gente consiga forças suficientes para que a gente haja em prol do nosso progresso, da nossa evolução, que é o bom uso do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de agir.
Então, muita coragem, muita luz e muita paz a todos. Que assim seja. Obrigada. Então, nós agradecemos a Karen pela exposição da noite. Com certeza foi bastante produtiva. Falar do livre-arbítrio é muito bom. Nós sabemos que nós precisamos muito aprender, né? E agora nós passamos para o passe coletivo. Então, nós pedimos que todos possamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai maior, que é Deus, mentalizando também Jesus, a nos envolver a todos aqui nesse momento de harmonia, de paz, de luz, mentalizando que todos nós que estamos aqui em busca do conhecimento, em busca de harmonia dentro de cada um de nós, para que todos tenhamos uma vida mais sadia, mais alegre, mais feliz. Mesmo nesse mundo que é de provas e de expiações, todos nós podemos ser felizes, buscando a felicidade nas pequenas coisas que a vida nos traz, que a vida nos oferece. Pensando também nesse amor que aqui aprendemos hoje também, mesmo sendo esse nosso amor ainda tão egoísta, mas nós estamos aprendendo a amar a todos e a tudo, amar esse nosso planeta tão belo, e que nós podemos trazer a harmonia nele, trazendo a harmonia dentro de cada um de nós. Então, vamos nesse momento orar por todos os necessitados, os doentes do corpo, da alma, das nossas emoções, que muitas vezes sofremos. Que possamos sempre amar e perdoar, auxiliando todos aqueles que chegam à nossa volta, pedindo o amparo de Jesus, pedindo a luz para aliviar a sua dor, amparando, através de Jesus, todos os que estão internados nos hospitais, para as nossas famílias, enfim, todos necessitamos. Mentalizando nesse momento também os espíritos de luz, protetores, anjos de guarda, que também podem nos auxiliar neste momento, derramando a sua energia para aliviar a nossa mente, o nosso coração. Senhor Deus, permiti que os bons espíritos que nos rodeiam venham auxiliar-nos quando sofremos e sustentar-nos quando vacilamos. Fazei, Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para nós um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que
que encontremos junto deles as forças que nos faltam nas provações da vida, a fé que salva e o amor que consola. E que com esse grande amor possamos todos nós sair daqui mais aliviados, mais tranquilos, confiantes em dias melhores. E assim nós agradecemos a Deus, a Jesus e a todos que aqui estiveram presentes nesse momento para receber o auxílio do nosso Pai. E assim encerramos a nossa exposição na noite. Que assim